Deixa eu mudar. Aquela que não gosta dos filtros. Gente, tem muito filtro aqui. Ai, que horrível. Ai, que zoado, gente. Esses filtros. Deixa natural. Vamos ver se alguém entra, mas quem não for também entrar, não tem problema, porque eu sei que muita gente também vai estar assistindo, né, depois. E hoje, para quem não sabe, a gente vai estar falando sobre coragem. Coragem, né, é uma das palavras mais tatuadas dentro do mundo da tatu. Porém, o que eu falo sempre é que só tatuar coragem não quer dizer que aquilo, né, vá trazer coragem, se ajuda a lembrar, porém, não quer dizer que a gente vai ter coragem. Não sei se estão me ouvindo também, qualquer coisa vocês me falam, quem estiver ao vivo. E vou esperar só mais um pouquinho, né, para a gente estar falando sobre isso. Não sei se a galera está me ouvindo ou não. Vamos ver. Tá começando, né? Então eu vou estar falando, tá? Quem eu sou. Então, para quem não sabe, eu sou tatuadora, mas também eu sou terapeuta quântica, né? Então atendo também com as terapias holísticas ou energéticas ou baseadas em física quântica, que é uma ciência em si. Então tudo realmente tem um embasamento científico. Tenho tido muitos feedbacks positivos em relação aos atendimentos, né? Por isso que eu unifico as duas ferramentas. Porque é uma das coisas que eu vejo, igual coragem, né? Que é uma das coisas que a gente mais busca, às vezes, para estar vivendo realmente o dia a dia com mais coragem em si, né? Tendo realmente uma ação, uma força numa ação, né? Em si, e às vezes nos falta realmente ter a coragem, né? No nosso dia a dia. E na tatuagem, coragem é uma das coisas, como eu falei, que a gente mais tatua. Porém, se a gente não trabalhar a coragem dentro da gente, a gente não consegue realmente ter essa coragem que vai estar lá estampado na pele. E eu venho ajudar a ter essa coragem também dentro, né? Trabalhando realmente as questões internas para que se tenha coragem também no dia a dia, não só da tatu, quanto trabalha essa parte interna também. Então, eu vou estar falando primeiramente que o significado né, o conceito do que é coragem. Coragem significa realmente agir com o coração. Então, é ter aquela coisa da ação, porém com uma ação verdadeira, seguindo sim o propósito que realmente queremos, né, do que a gente realmente quer fazer. Então, por isso que é o agir com o coração. Como falei, a coragem não significa também ser super-heroína. Então, não adianta a gente achar que ser corajoso a gente vai fazer aquela coisa super impossível de que, nossa, sei lá, vou sacrificar minha vida por uma situação para me mostrar que eu sou corajoso. Primeiramente, coragem a gente não tem que mostrar para ninguém. Uma coragem a gente tem que ser corajoso por nós mesmos, por isso que é agir com o coração. E segundo, coragem significa que tem que ser algo extraordinário, né? Às vezes inumano até, irreal. Coragem realmente é só enfrentar seus medos, não deixar que seus medos sejam maior do que a sua ação. Por isso que ser corajoso significa isso. Uma das coisas que eu acredito que mais nos traz coragem é quando a gente entende o porquê que a gente está deixando de fazer aquilo. Às vezes, deixar de fazer uma coisa não quer dizer que a gente não é corajoso, mas a gente está perdendo, às vezes, tanto tempo da nossa vida, deixando de viver, deixando de realizar um sonho por algum medo, que isso talvez até nos ressignifique a questão de ser corajosos. Então, a gente entender que aquilo de ser corajoso, o que a gente está perdendo, né? Não o que a gente está deixando de fazer, mas o que a gente está perdendo na nossa vida por não fazermos aquilo. Então, por isso que é a questão da coragem. Outra coisa, medos. Sempre a gente vai ter medos, porque nosso cérebro, naturalmente, ele foi configurado para a gente ter alguns medos que acaba bloqueando realmente na ação, por questão até mesmo de proteção. Então, não adianta achar que a gente vai ter aquele momento perfeito, que aquele medo, por exemplo, não vai existir ou não vai acontecer. Mas a gente tem que ter consciência daqueles medos, entender quais medos que estão nos bloqueando, para nisso a gente poder
ser corajosos, né? Poder tomar uma ação, poder tomar uma atitude. Como a gente faz isso na prática, tá? Na prática, a gente tem que entender quais medos que a gente está tendo por não fazer. Por exemplo, a gente pode listar os nossos medos. Eu tenho medo, se eu fizer aquilo, vou ser julgada, ou não vai dar certo. Então, vai lá, conversa, às vezes numa conversa, por exemplo, dentro da tatuagem. Vou dar um exemplo dentro da tatuagem, porque é o que eu percebo também com muitos dos clientes, né, que possuem medo em se tatuar. Às vezes a pessoa conversando com o profissional diminui os medos dela e nisso traz mais consciência do que é aquele processo da tatuagem, por ser algo novo, e nisso ela toma uma coragem de se tatuar. Uma coisa bem simples, porém que faz uma grande diferença. E nisso vocês têm que entender o que tá quais seus medos que tá te bloqueando para você não agir ou para você não realizar aquilo que você gostaria. Mudança de profissão, por exemplo, é uma das coisas que as pessoas têm mais medo em si de fazer essa transição de carreira. O porquê? Pela insegurança da incerteza do que vai ser. Eu já também passei por isso, né? Eu sim, também tive muitos medos também, principalmente até disso. O que eu fiz, um dos meus maiores medos era não dar certo. E primeira coisa, a gente tem que entender também que todo erro é uma tentativa para a gente poder melhorar, acertar. A gente não tem que ter medo de se frustrar. E um dos meus medos era, assim, na frustração por não dar certo. Quando eu entendi que a minha tentativa, mesmo que não desse certo, eu não precisava me culpar, me sentir arrependida, eu entendi. E nisso diminuiu meus medos também. Então, é uma das coisas bem legal também de quem está tentando isso entender, né? Qual o medo que eu tenho de mudar de carreira? Vou ficar sem dinheiro. Então, como que eu posso fazer? Vou dar uma economizada para estar podendo, né, realizar aquilo essa transição de carreira que eu tanto quero. Espero que tanto na tatuagem quanto na fazer esse processo de se sentir mais corajosos em questão de agir e realizar uma coisa. Pode deixar, com certeza. Com certeza vou sim. Aí falando também sobre outros bloqueios, né, sobre como o nosso cérebro pode estar agindo nessa questão de ser algo natural, né? Como comentei, o cérebro naturalmente ele gera bloqueios pela nossa proteção, por isso que hoje a gente até nós vivemos bem por causa do nosso cérebro, porque eu sei que se eu pular de um prédio, eu posso acontecer sim de me machucar, de morrer, então o nosso cérebro acaba nos protegendo. Se a gente não tivesse isso, a gente, por exemplo, não estaríamos vivos, né? Então, mas ele também acaba gerando outros bloqueios pela insegurança do que é aquilo, mas automaticamente aquilo acaba nos bloqueando. Outros bloqueios que a gente pode ter, que pode nos gerar, né, a falta de coragem, são a questão de traumas, ressentimentos, traumas de infâncias também. Até eu listei algumas aqui, sentimentos, às vezes, relacionado a alguma coisa, alguma crença limitadora também, porque dentro até das terapias com que eu trabalho, quando a gente faz quando eu atendo as terapias, eu consigo acessar o inconsciente da pessoa para entender quais crenças limitadoras tem dentro dela do inconsciente. E isso através de uma meditação. E as crenças, elas podem vir, por exemplo, de experiências na infância, de coisas traumáticas, por exemplo, que pode ter marcado de alguma forma o inconsciente, né, dela e gerando bloqueios. E é uma das coisas que pode sim gerar bloqueios para se sentir corajosas, para gerar essa falta de coragem, né? Então, é bem interessante, às vezes, vocês analisarem quais sentimentos que eu estou tendo em relação àquilo que eu quero fazer e eu não consigo hoje. E listar. E com muita calma e cautela, assim, de tranquilidade, entender, às vezes vai vindo aos poucos, não é uma coisa que vem uma virada de chave muito rápida, mas sim, é possível sim, vocês entenderem, poderem realizar aquilo que vocês gostariam. Tive uma ligação bem no meio. Vamos lá, outras coisas. Outra coisa, a gente está no momento astrológico, que é do signo de Leão, a gente entrou nesse ciclo astrológico de Leão, então o céu está propenso em si para a gente se sentir mais corajosos, para a gente trazer essa coragem que falta, ou que está dentro, até existe dentro da gente, porém está só lá no fundinho e a gente tem que trazer ela para a nossa consciência, mas isso é possível, o céu está totalmente a favor disso. Então, quando vocês forem se conectar com a coragem de vocês, é o momento certo hoje para estar fazendo isso.
Outra coisa, hoje a gente também está iniciando, tá o dia fora do tempo, é o dia fora do tempo, que amanhã o novo começa a iniciar novamente todo o novo sincronário maia. Então também é um momento que todos os véus da ilusão também caem, e que a gente consegue trazer essa conexão, né, muito gigante, assim, do que a gente gostaria e pretende, sim, para esse novo ciclo. Então também está tudo propenso para isso. E aí, dentro da tatuagem, muitas das pessoas também tatuam tanto a palavra, né, coragem em si, quanto os elementos. Mas como eu falei, se a gente não trabalha essa parte internamente, de a gente entender quais os bloqueios que a gente tem para a gente desbloquear e trabalhar, né, com a coragem em si, a gente também não consegue melhorar. E nisso a gente consegue fazendo, tanto se conectando com a gente mesmo, quanto através, né, de terapia, seja com psicólogas, seja também com outras terapias alternativas para a gente trabalhar a questão da coragem. Era isso que eu queria estar trazendo para vocês, né? Os exercícios que eu queria estar trazendo, a questão de realmente de listar os seus medos, de vocês estarem realmente num momento tranquilo, façam uma meditação. Quem está no meu grupo do Telegram, se quiser, eu tô para gravar aí, uma delas pode ser sobre a coragem. Eu vou estar colocando lá no grupo, tá? Uma meditação guiada para vocês estarem se conectando e entendendo o que te gera bloqueio na falta de coragem, na falta de agir com o seu coração, para nisso ajudarem vocês. Eu acho que essa coisa eu tenho também coragem, para quem não sabe, tatuado, que foi também uns momentos da minha vida que eu tinha me mudado lá da Bahia, lá de Itacaré, que eu estava recomeçando novamente em São Paulo, e foi bem nesse momento que eu tatuei coragem, que era aquele momento que a gente precisa da coragem, né? Por isso que eu falo, a gente tatua a coragem naqueles momentos que não mais falta. Então, por isso que a terapia vem para tanto tatuar, né, marcar aquele momento que faltou a coragem, mas também para trazer a coragem para gente, que é o que eu faço com as ferramentas, né, com os meus conhecimentos que eu tenho das terapias. Vou estar gravando a meditação e disponibilizando lá para vocês estarem se conectando, ouvindo até, às vezes, quem gosta também, tem muita gente que gosta das minhas meditações, né, que traz bastante relaxamento e ajuda até auxilia a dormir. Mas relacionado a isso, é uma coisa que é constante, mas porém, conforme a gente vai trabalhando sempre essa questão, fica cada vez mais fácil de a gente estar agindo, né? Agir com o nosso coração, fica bem mais fácil. Eu vou deixar gravado sim, deixa sim, gravado. Não é sempre que eu faço, morro de vergonha para quem não sabe de fazer live. Mas eu senti muito, muito mesmo de fazer, tá? Tive realmente a coragem para estar fazendo essa live em si, porque eu estou passando até também por mentorado, tudo, para estar agindo mais, e cada vez mais eu vejo muito sentido no trabalho que eu faço, nessa questão das terapias com a tatu, e não consigo largar nem outro para trabalhar só com uma coisa, mas que hoje eu vejo que eu tenho que estar cada vez mais trazendo também para vocês ao vivo, esclarecendo também mais dúvidas, caso vocês tenham. Então, sempre estou à disposição, sempre tento responder, tá? Todo mundo, até quando me manda mensagem, eu vi também que você tatua, né? Qualquer coisa, eu fico à disposição também, tá? E acho que é isso. Aí eu vou estar gravando a meditação, colocando lá para vocês como exercício, para vocês estarem se conectando. E uma das coisas que eu queria trazer também, que até eu anotei aqui, é uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele é um filósofo, né? E essa frase me tocou muito, que é: não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que importa é o que eu faço na minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Então, eu acho que é uma frase bem importante, porque a gente, às vezes, deixa sempre para depois de realizar, de fazer as coisas que a gente gostaria. Só que, às vezes, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, o que vai ser amanhã. A gente sempre tem que estar pensando o que a gente está fazendo hoje pela nossa vida, para nós estarmos vivos, se sentindo vivos, né, em si. E medo sempre vai ter. Eu vou pôr o link depois no meu stories ou mando para você,
tá? Eu tenho um grupozinho lá do Telegram que começou até agora, mas muito para trazer tanto os mapas mentais que eu acabo fazendo, quanto as meditações guiadas para estar compartilhando com todo mundo. Acho bem interessante. Tem algumas no Spotify, porém é bem mais antiga. Essas eu estou fazendo agora realmente com um trabalho mais assim, girando, né? Com um fluxo maior até. Que aí eu mando até para você. Vamos pensar realmente o que a gente está deixando de fazer, às vezes por algum medo, e se esse medo realmente é fato, ou ele é algo que não é real, que é alguma coisa que a gente consiga realmente evitar de ter esse medo. Às vezes nosso medo, ele pode até ser real, mas a gente consegue amenizar esses medos, a gente consegue diminuir esses medos, às vezes, se precavendo, com ações até, porém que não bloqueia a gente de fazer alguma coisa que a gente queira, tá? Que não bloqueia a gente de fazer uma coisa que a gente realmente queira, porque sempre deixar para depois, a idade vem, alguma coisa pode acontecer, e depois eu acho que lá, quando tá lá nos finais, que a gente se arrepende muito de deixar de fazer as coisas. Então, vamos ter coragem realmente de viver, não qualquer outro medo, assim, por isso que eu falo, vamos ter a coragem maior que nossos medos, porque medo sempre vai existir, mas a gente tem que sempre ter coisas acima do medo, né? Tem nossa vida, tem nossos familiares, tem coisas bem melhores acima dos nossos medos, então vamos agir em relação a isso, e viver com base nisso. A gente pode errar, pode quebrar a cara, pode se frustrar, mas vamos levantar e seguir em frente, porque é a nossa vida, né? Esse momento que é único. E eu vou ficar bem feliz de estar compartilhando, né, cada vez mais sobre esses conhecimentos. Meus atendimentos que eu faço também, é uma das coisas que eu me orgulho muito, eu gosto muito pelo ajudar as outras pessoas, como me ajudou, né, nos momentos. Para quem não sabe, eu venho aí de um histórico bem desafiador também de questões de saúde e que me ajudaram bastante em terapias. Eu não faço só, tipo, porque, sei lá, é legal, bonitinho fazer meditações. Não, é porque, sim, deram muito resultado para mim. Eu vejo muitas pessoas também que ajudaram bastante elas, né? E por isso que eu não posso deixar também fechada na minha conchinha, né? Como a gente estava no signo de Câncer, não posso deixar ela guardada. Eu tenho cada vez mais trazer isso, sem medo, né? Também. Aí eu também ela passou recentemente pelas terapias, né? E ela gostou bastante. E aí vou estar colocando lá no grupo a meditação, vocês vão sentindo, vão me dando feedback também, olha, que legal, eu senti isso ou aquilo. O legal de fazer a meditação é pegar alguns dias seguidos, tá? Fazer, tipo, ou antes de acordar, ou quando se acorda, logo no comecinho, ou antes de dormir, que são aqueles momentos que a gente está numa onda cerebral já mais acessível para o inconsciente. Por isso que a gente consegue sentir algumas mudanças até melhores, mais fácil. Mas se caso não consiga, não deixem de fazer no decorrer do dia, mas que vocês se conectem. E tem aquele, nem que seja 1 minutinho, 2 minutinhos de conexão, traz muita diferença no dia a dia, realmente, assim, no decorrer do dia. É uma das coisas que eu me cobro de fazer, que eu fico nessa correria louca aí também de trabalho, mas que eu preciso também trazer essa leveza, né, dessa aí na carta de tarô, dos golfinhos, trazer essa coisa de mais diversão, de prazer, né, de me divertir mais, porque eu sou aquela que se cobra na perfeição, em fazer a coisa perfeita, em fazer tudo certinho, só que nisso às vezes a gente acaba se fechando muito num quadradinho e não aproveitando realmente, né, da vida em si. E é isso. Aí eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei bem rapidinho, né? Mas às vezes quando a gente entende o conceito daquilo e nisso vai quebrando algumas coisas que foram nos faladas, nos ensinadas na infância ou no dia a dia, a gente vai conseguindo mudar as configurações que a gente tem dentro da nossa mente e a gente vai melhorando. Então, gente, coragem não é não ter medo, é sim ter medo. Não é ser super-heroína ou perfeita, ser aquela coisa, né? Nossa, Mulher Maravilha, não é isso. É sermos humanos mesmo. A gente entender nossos medos e seguir, às vezes, com medo, porém, a gente entender o que está gerando medo, mas melhorar, que nossa coragem, né? A gente entender o porquê que a gente quer muito aquilo.
e entender os medos e transformar esses medos em coisas bem menores, mas como uma forma de proteção, se eles forem reais. Se não forem, eles não são medos reais, são só bloqueadores que estão lá nos bloqueando, paredes invisíveis que estão bloqueando a nossa vida. Basicamente, acho que é isso. E é isso, gente. Gratidão, obrigada. Eu vi que teve até bastante gente que acompanhou. Ana, eu vou estar passando qualquer coisa depois o link para você. E é isso. Obrigada, gente.